Quão abençoados nós somos de conhecermos Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nada do que se fez teria sido feito sem Ele. Ele estava com Deus desde o princípio. Jesus era a vida e a vida é a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João fala, e nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E a todos que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje é um dia para você se tornar filho de Deus, se você não é ainda. Hoje é um dia para você que já é filho de Deus, entender a autoridade e a posição que você tem de príncipe, de princesa. Amém? Por Jesus. Vamos sentar, meus irmãos. Obrigado, louvor. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios. Efésios no capítulo 1. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Jesus. Revela para nós. Efésios 1, 16. Efésios 1, 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Esse é um texto tão grande, é uma frase longa que não tem ponto, ainda não terminou a frase. É muita revelação, imagina que Paulo escrevendo, ele não tinha como parar, né? Mas o Senhor deseja que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, nós que somos os seus filhos, para que nós possamos entender, verso 19, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Você precisa entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que opera em você que crê. Aleluia! Nós os que cremos, a palavra fala que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós os que cremos, essa palavra é salvação e poder de Deus. Mas para isso nós temos que ter iluminados os olhos do nosso entendimento, para a gente entender essa grandeza do poder que opera em nós, poder esse que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. O poder de Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus Cristo veio como homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você imagina? Um corpo humano se decompõe. Assim que morre já começa a decomposição. Não é? Assim que o coração para, as primeiras células que começam a morrer são as do cérebro. E logo as demais vão se decompondo. O Senhor Jesus, a palavra fala que Ele clamou ao único que o podia livrar da morte. Com súplica Ele clamou. Jesus ia enfrentar a morte com a promessa da ressurreição. Ele entrou no desconhecido. Ainda que era filho, ele aprendeu obediência
e padeceu até a morte e morte de cruz. Aleluia. E Deus manifestou o seu poder ressuscitando o seu Filho no terceiro dia, já em franca decomposição seria, não é? E essa sobreexcelente grandeza de poder que Deus manifestou ressuscitando Jesus dos mortos está sobre você e sobre eu. Esse poder. Não cabe na nossa mente isso. Por isso que essa oração é para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para que a gente entenda onde nós estamos em Cristo Jesus. A palavra fala lá em Efésios que Ele já nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! A gente vê as coisas que aconteceram com Paulo, com Pedro. A sombra de Pedro curava os enfermos, ou seja, a proximidade de Pedro curava os enfermos. Um lenço de Paulo curava os enfermos, tanta unção. A gente poderia citar outros. A Bíblia parou em Atos 28, mas Jesus não parou. Ele continua agindo geração após geração após geração, e agora é a nossa geração. Então nós temos que entender a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está caminhando rapidamente para o ateísmo. Estão zombando da palavra de Deus, estão adulterando a palavra de Deus. Mas essa palavra é salvação e poder de Deus para nós que cremos. É uma sobreexcelente grandeza de poder sobre nós os que cremos. Você crê? Aleluia. A palavra fala, crie, por isso falei. Deus ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo colocou a sua direita nos céus. Verso 21. Acima, Jesus está acima de todo principado e poder e potestade e domínio e acima de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. O Senhor Jesus está acima de tudo que se possa nomear, está acima de tudo. O Senhor Jesus. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas Deus o constituiu como cabeça da igreja. Igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia! Jesus é o Senhor da glória, está acima de todas as coisas, e Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, que somos nós. Que mistério é esse? Você é corpo de Cristo. Na minha busca por Deus, eu li algumas coisas sobre Buda, Ramakrishna, eu li Vedanta, e de repente eu encontro na palavra de Deus uma coisa que eu não encontrei em nenhuma outra religião, porque Jesus não é religião, Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, Ele é o Verbo que se fez carne. Eu encontrei na palavra de Deus que no dia que Ele, o Senhor, uniu eu e a minha esposa, Ele nos fez um. Que milagre louco é esse? Eu nunca vi isso em nenhuma religião. Eu não vi isso em Seichonoye, não vi em nenhum lugar. Que Deus pega um homem e uma mulher, homem e mulher, como Ele os fez, e na bênção do casamento Ele os transforma em um. Olha só, que milagre é esse? Amém? Isso é muito louco, mas é muito verdadeiro. Eu nunca encontrei em nenhum livro de religião, e eu já tinha lido tantos, que os seguidores de um Deus são o corpo dele. E Jesus, Ele falou, olha, eu e o meu Pai somos um. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Se você não acredita que eu sou filho do Deus Altíssimo, os demônios creem,
Aqueles 2.000 demônios que estavam incorporando aquele homem, aquele gadareno, lembra o que eles falavam? Que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. O ser humano não sabe. Então Jesus fala, se você não crê que eu sou, pelas minhas palavras que estão registradas, creiam ao menos pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. Quem jamais deu vista a um cego? Quem jamais curou um leproso? Quem jamais curou um aleijado? Quem jamais trouxe um homem de volta à vida? Creia ao menos pelas obras. E mesmo assim muitos não creram. Mas aí o Senhor Jesus vem e fala que nós somos o seu corpo e Ele é o cabeça. Ah, Jesus, aí já é demais. Me explique esse mistério. É por isso que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós os que cremos é salvação e poder de Deus. Amém? Então, se nós entendermos o porquê de ser igreja, por que Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja? Por que ele confrontou o inferno? Porque todos caíram da glória de Deus. Toda a humanidade, criada com tanto carinho por Deus, se afastou de Deus pelo pecado. Ah, mas será que é tão mal assim? É, irmão, é tão mal assim. Pleno século 21, e o homem civilizado, abusando de criança. É tão mal assim o pecado no ser humano. Pleno século 21, e as pessoas se matando no trânsito. Pleno século 21, e o ser humano civilizado, sequestrando gente, matando gente, fazendo terrorismo, é tão mal assim. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para resgatar, para levar os nossos pecados sobre Ele, sobre a cruz, e nos levar de volta para o Pai. Aleluia! E quando Ele passou por aqui, Ele falou, olha, eu vou edificar a minha igreja. O mundo jaz no maligno, mas eu vou edificar a minha igreja. E aí Ele falou, vocês são a minha igreja, vocês são o meu corpo. Eu já passei pela terra, estou à direita do Pai, mas agora vocês vão em meu nome. Vocês são o meu corpo, vão em meu nome. Se você orar em nome de Jesus, eu estou agindo. Lembra? Se você pedir alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus falou, até agora você não pediu nada em meu nome, peça, para que o seu gozo aconteça, a sua alegria. Até agora nada tem despedido. Irmãos, a gente tem que começar a orar mais, determinar mais, pedir mais, agir mais, acreditar mais, ousar mais. Chega de deixar o inferno ganhar terreno, roubando a inocência das nossas crianças, destruindo os casamentos, levando as vidas para as drogas. Chega, corpo de Cristo, desperta. Tu que dormes, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Esse é o Senhor Jesus, assentado à destra do Todo-Poderoso. Aleluia. Apocalipse 19. Apocalipse 19. João, o apóstolo, discípulo amado, ele teve uma visão, uma grande visão, que é chamada de Apocalipsis, né? Revelação. Tanto que Apocalipse em inglês é Revelation, revelação. Apocalipse quer dizer revelação. E qual a revelação que Jesus deu para ele? A revelação do que vai acontecer, do fim dos tempos. Em Apocalipse 19, no verso 5, João viu assim, e saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós os que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Quando é que isto vai acontecer? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso vai reinar? Quando é que Ele vai colocar todas as coisas debaixo do estrado dos seus pés? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja.
vai acontecer. Vai acontecer. Tudo que está escrito aqui a respeito do Senhor Jesus já se cumpriu até hoje. Eu sempre gosto de lembrar que Nostradamus é muito conhecido, os esotéricos gostam do Nostradamus, nada contra, mas muitas profecias dele se cumpriram e muitas não se cumpriram. Todas as profecias bíblicas a respeito do Senhor Jesus Cristo se cumpriram até hoje. E as que não se cumpriram é porque não chegou o tempo ainda. Então, quando este evangelho for pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim. Não quando todos se converterem, porque nem todos vão se converter, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por ele, e estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos acertam por ele. Nem todos vão se converter. Mas quando este evangelho for pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim. E aí então Jesus volta e essa palavra de Apocalipse 19 vai se cumprir. O Senhor reinará. Amém? Por isso, Igreja Apostólica, que a gente às vezes vai para a África, a gente vai às vezes para Pacaraima, a gente às vezes vai para o Chile, a gente às vezes vai para São Luís, a gente vai para Pindamonhangaba, a gente vai para Seis Maria, a gente vai para Ipiranguinha, porque Jesus falou, prega o evangelho, seja minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quem entende isso não vai criticar quando a gente vai para cá e vai para lá, porque a gente tem que pregar Jesus a todos. A palavra fala, insta, prega, repreende, exorta, a tempo e fora do tempo. Trabalha para salvar alguns. Amém? Nesse nosso afã, nessa luta, enquanto eu estou pregando ali, você prega lá na minha casa, porque profeta sem honra só na própria casa. Deus vai usar você para salvar minha família, vai usar eu para salvar sua família. Aleluia! Glória a Deus. Apocalipse 19, 11. Olha o que João viu. Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A primeira vez Jesus veio como servo, humilde, até a morte de cruz. Agora Jesus vai voltar como o Rei da Glória. Quem será esse que está no cavalo branco, que se chama Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça? Sabe quem é ele? Veja o verso 13. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quem é o Verbo? Quem é a Palavra de Deus? Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Aleluia! É o meu Senhor. E o verso 16 diz, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Simplesmente, Jesus é o Rei e Ele é o Senhor. Melech HaOlam, Ele é o Rei do Universo. Jesus. Quando você acordar amanhã cedo, em nome de Jesus, você se lembre que você pertence ao Rei Jesus. Ele comprou a sua vida com seu próprio sangue. Ele comprou a minha vida. Eu pertenço ao Rei Jesus. Aleluia. E eu sou o corpo dele. Eu quero ser uma parte ativa do seu corpo. É por isso que ele deu dons, talentos, para que o seu corpo seja ágil, seja poderoso. Aleluia. É muito mistério, né, irmãos, ao mesmo tempo? Está parecendo loucura. Amém? Jesus Cristo é o Senhor do universo. E eu queria falar com você rapidamente sobre 5 reinos. Primeiro, o reino da natureza. O que seria o reino da natureza? É o mundo material criado por Deus.
A terra, o mar, o céu, as estrelas, as galáxias, as montanhas, os peixes, os animais, os vegetais. Jesus é o Rei, Ele é o Senhor da natureza. Ele pega a matéria e transforma a matéria. Ele pega a água e transforma em vinho. Ela pega 5 pães e 2 peixinhos, e multiplica a matéria, e alimenta mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Jesus é Senhor sobre o reino da natureza. Jesus anda sobre as águas. Jesus para uma tempestade. Esse é o nosso Senhor. Ele é o Senhor da natureza. Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Nunca deixa o diabo te menosprezar. Ah, você é crente? Sou Satanás. Você vai querer encarar o meu Senhor? Lembra quando Golias afrontou o povo de Deus e todos os soldados de Israel estavam com medo de Golias, porque Golias era muito grande, muito forte e muito guerreiro. E o jovem Davi disse: Golias, você vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, se você se acha pequeno, se você se acha pequena, irmã, a palavra de Deus afirma que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Quem é que está em você? O Espírito Santo do Deus vivo. Você é filha e filho do Deus Altíssimo. Demônio, você tem certeza que você vai querer encarar essa briga? Você está querendo atrapalhar o meu casamento? Você está querendo afastar os meus filhos de mim, demônio? Qual é a resposta sua para ele? Em nome de Jesus Cristo, sai agora. E pronto. Esse é o nome acima de todo nome. Irmãos, a gente tem que saber que Jesus Cristo é o Senhor da natureza. Amém? Está comigo? É o nosso Senhor. Jesus, Ele é o Senhor do reino dos vivos, os homens, os seres humanos. Ele é o Senhor. Jesus, eu marquei aqui algumas coisas. Jesus curou enfermidades, Jesus curou lepra, curou cego, Jesus curou paralítico. Não tem nenhum impedimento para Jesus. Jesus perdoa pecados. No reino dos vivos, Jesus é o Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor do reino dos mortos. Lázaro estava morto há 4 dias. A irmã de Lázaro, Marta, falou: Senhor, não abre. Jesus falou: retirem a pedra do túmulo. E Marta falou: não, Senhor, já cheira mal, Senhor. Já é de 4 dias. Retirem a pedra. Lázaro, vem para fora. Jesus é o Senhor do reino dos mortos. Ele trouxe Lázaro de volta à vida no 4º dia de decomposição do seu corpo. Uma viúva vinha saindo, se lamentando com uma multidão, e o seu filho no caixão. Jesus simplesmente toca no esquife, toca no caixão, e ele volta à vida. Jesus vai na casa de Jairo. Jairo fala: Senhor, a minha filha está muito enferma, vem, ora por ela. E os seus ajudantes falam: não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu, não adianta mais. Jesus fala: Jairo, não tema, creia somente. E ele chega lá na casa e fala para a menina: Talita, menina, cumi, levanta. E ela voltou.
O nosso Senhor Jesus Cristo é Senhor do reino dos mortos. Meu Deus, Ele é Senhor da natureza, Ele é Senhor dos vivos, Ele é Senhor dos mortos. Ele é Senhor do reino dos demônios, nome acima de todo nome. Havia um homem, possuía 2.000 demônios, nós só sabemos pela história, depois que eles foram expulsos. Esse homem tinha uma força tão grande que a palavra fala lá em Marcos capítulo 5, que ele andava pelos sepulcros, morava nos túmulos, ninguém da cidade conseguia fazer nada com ele, porque já tinham prendido ele com várias correntes e cadeias, ele arrebentava as correntes e cadeias, ele andava atormentando as pessoas e se machucando. E vem o Senhor Jesus Cristo. E antes que Jesus Cristo falasse alguma coisa, os demônios falaram: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Vieste atormentar-nos antes do tempo. Porque qual é o tempo? Apocalipse fala que quando Jesus voltar, todos os demônios vão ser presos no poço do abismo. Depois eles vão ser soltos e depois eles vão perder para sempre. Mas isso é uma outra história. E Jesus fala: saiam. 2.000 demônios saíram de um homem. Maria Madalena ficou livre de 7 demônios. Jesus é o Senhor sobre o reino dos demônios. Nem Satanás tem poder sobre os seus próprios demônios quando Jesus chega. Amém? Esse é o Senhor da igreja. A igreja Ágape é dele. Ele é o Senhor da igreja. E Ele também é o Senhor do reino dos anjos. Dos anjos. Quando ele estava no Getsêmani, ia ser preso, e Pedro puxa da espada, Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, do Malco. Jesus recoloca a orelha dele no lugar, na hora. E Jesus fala: Pedro, guarda a sua espada. Você não sabe, filho, que se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai agora 10.000 anjos. E eu teria 10.000 anjos. Aleluia. Jesus é o Senhor, irmãos. Ele é o Senhor do universo. E Ele é o cabeça da igreja. Tenha temor a Jesus. Respeite Jesus. Sirva a Jesus. Ele é o Rei da glória. Bem-aventurados os que ouvem a palavra dessa profecia, está escrito em Apocalipse. Aleluia. Só que o último inimigo que teria que ser vencido era a morte. Porque tudo isso que eu citei, Jesus operou em vida, até para que fosse registrado, como o apóstolo João disse, muitas outras coisas Jesus fez que não estão registradas nesse livro. Se todas fossem registradas, creio eu que nem todos os livros que fossem escritos no mundo caberiam. João fala isso. Mas então Jesus fez tudo isso como homem, e ele ainda tinha que ele mesmo passar pela morte. O último inimigo a ser vencido era a morte. Então eu vou pedir para você abrir comigo Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, meus irmãos. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, todos os filhos de Deus são carne e sangue, né? São homens e mulheres, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus mesmo se fez carne e sangue, como todos nós, para que pela morte ele aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, que era Satanás, e assim Jesus pudesse livrar todos aqueles que com medo da morte estavam debaixo de servidão, escravos
do Satanás por medo da morte. Quando você tem a certeza da sua salvação, você não teme a morte. A palavra fala, o apóstolo Paulo fala, eu tenho para mim que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Graças ao Pai eu pude ter essa experiência na minha vida, quando eu estava infartado, e naqueles 5 dias que antecederam a cirurgia, eu podia morrer a qualquer momento. Já contei isso para vocês, mas é a história da minha vida, né? Tanto que lá na minha cortina, não era um quarto, era a minha cortina, né, do hospital, tinha uma televisão e eles não punham futebol. Não podia ver futebol, não podia ter emoções. Eu nem estava com cabeça de ver futebol, mas eu não podia nem descer da maca onde eu estava para ir no banheiro, nem para fazer o número 1. Eu não podia me mexer, porque o meu coração podia fibrilar a qualquer hora. Eu podia morrer a qualquer hora. Uma vez por dia eles vinham fazer raio-x ali mesmo na maca para ver se eu já estava tendo edema pulmonar ou não. Eles faziam eletro 2, 3 vezes por dia para ver se eu já estava fibrilando ou não. A enfermeira passava toda hora falando, você está com alguma dor? Está respirando bem? Eu podia morrer a qualquer hora. Mas eu quero dizer para vocês que eu não tive medo da morte. Eu estava meio anestesiado, estava em paz, estava quieto. Porque se chegasse a minha hora, eu sabia para onde eu estava indo. Eu só pedi, Jesus, cuida da minha família. Se eu partir, cuida da minha família. Ah, Jesus, cuida também da igreja, tá? Ah, Jesus, cuida também da clínica. Ah, Jesus, calma, para. Amém? Não tem medo da morte. Jesus aniquilou a morte para livrar todos aqueles que por medo da morte eram escravos na vida. E finalmente, então, 1 Coríntios 15, abra comigo, 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, 51, aleluia. Palavra de vida eterna. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos morreremos. Aqui a minha versão fala, nem todos dormiremos. Aqui é morreremos. Nem todos morreremos. 1 Coríntios 15, 51. Mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, este corpo que se decompõe, a gente já nasce e começa a morrer, né? Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Um dia, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com o corpo de glória, que a Bíblia descreve o corpo de glória. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados em corpo de glória e todos iremos com Ele. E aí tragada foi a morte pela vitória. Acabou. Agora é vida eterna. Amém? Vida eterna com Deus ou vida eterna sem Deus. Quem tem Jesus Cristo tem a vida eterna com Deus. Aleluia. E agora vem uma das partes mais lindas que eu quero ler com você para a gente fechar. É que a Bíblia descreve a entrada de Jesus Cristo no céu. Mas antes eu quero mostrar para você o que está escrito em João capítulo 20, 11. Veja, João 20, 11. Depois da ressurreição de Jesus. João 20, 11. Jesus disse assim a Maria e Maria Madalena
João 20, 11, ele diz assim, João, 20, 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de brancos, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. O túmulo estava vazio. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, pensando que era o hortelão, né, o que cuidava do horto, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer meu mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Jesus falou: Maria, não me detenha, avisa meus irmãos, mas eu ainda preciso subir ao meu Pai. Aleluia! Ele morreu, ele desceu ao Hades, ele pegou a chave da morte. Isso está descrito na Bíblia. Você pode imaginar Jesus entrando no inferno? Está descrito na Bíblia. Nós lemos que ele fala lá para João: eu tenho a chave da vida e da morte. Como é que ele conseguiu? Quem é que tinha o império da morte? Quem é que tinha a chave da morte? Era Satanás. Você pode imaginar Jesus Cristo? A palavra fala em Efésios capítulo 4, que aquele que subiu é o mesmo que desceu às partes mais inferiores da terra. Ele desceu, e não é o centro geológico da terra. É o inferno. Você pode imaginar Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, entrando no inferno, cheio de majestade e glória, e os demônios todos tendo que se afastar, os grandes, os pequenos, os vorazes, se afastando, e Jesus vem até Satanás. Me entrega. E Satanás teve que entregar a chave da morte para ele. E Jesus vem com a chave da morte, para que ninguém mais tenha medo da morte. Aleluia. E ele ressuscita no 3º dia. O que ele fez nos outros 3 dias? Ele estava no inferno. E aí ele fala: Maria, não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ainda preciso subir para o meu Pai. E aí está descrito na Bíblia a entrada de Jesus no céu. Um homem entrando no céu. O primeiro. Ele é o primeiro. É o primogênito da ressurreição. Vamos ver o Salmo 24? Aleluia! Meu Deus, a sua palavra é linda. Salmo 24. Ó, profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Aleluia! Quão insondáveis são os seus caminhos. O Salmo 24, verso 7 diz assim. Salmo 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. A palavra fala em João que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e por isso crucificaram o Rei da glória. Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Yahweh Sebaot, Ele é o Rei da glória. Foi isso que Jesus fez quando Ele fala: Maria, não me detenha, eu ainda não subi para o meu Pai. Então Ele sobe ao Pai. O que é que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano?
ele entrava no Santo dos Santos com o sangue do Cordeiro, o sangue do sacrifício, no dia do Yom Kippur. O que o Senhor Jesus fez? Ele entrou no verdadeiro Santo dos Santos, na presença do Senhor, levando o seu sangue, o sangue da aliança, o sangue que comprou nossa vida. Ele venceu a morte, ele entra no Santo dos Santos e fala: Pai, está aqui. Eu comprei todos aqueles que crerem, todos aqueles que quiserem, está pago. Eu fui comprado. E assim que ele entra no Santo dos Santos, com o seu próprio sangue, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele volta e ele fica durante 40 dias com seus discípulos, ressurreto, com o corpo glorificado. Por que ele ficou 40 dias com seus discípulos? Para que ninguém tivesse dúvida. Esse é Jesus, esse é o meu Senhor. Ele falou que ia ressuscitar, ele ressuscitou, eu andei com ele. Jesus escreve em 1 João ele fala: olha, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos tocaram, eu estou falando para você, para que a sua alegria seja como a nossa. Nós vimos ele ressurreto. Aleluia. E ele volta, e já que você não está mais em João 21, mas dá uma olhada em João 21, 14. João 21, 14. Dá vontade de ler a Bíblia inteira, não dá, irmãos? João 21, 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Terceira vez. Depois você lê aqui como é que foi essa terceira vez. Já pensou? Pedro, Tiago, Lucas, João... Não, Lucas não era um dos 12. Eles ali, será que Jesus aparece hoje de novo? Será que ele vem hoje de novo? Ele veio ontem? Não sei. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava a eles. E depois de 40 dias que Jesus estava com eles estão reunidos com Jesus. Jesus se despede deles, fala: estou partindo para o meu Pai. Agora vocês vão em meu nome. Agora é com vocês. Pregue esse evangelho. Vão pelo mundo todo, porque quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. E de repente seus discípulos veem que Jesus começa a subir, e desaparece nas nuvens. E eles ficaram olhando, que nem hoje lá no Shekinah, apareceu um bando de tucanos, lindo. É lindo porque eu sei que tucano é lindo, mas eu não estava ali, eu não vi. Mas deve ser lindo, né? E todo mundo olhando os tucanos, e os discípulos ficaram olhando para as nuvens, Jesus já tinha sumido. E aí 2 anjos falam: varões galileus, por que vocês estão olhando? Da mesma forma como o viste subir, o vereis descer. Meus irmãos, do século 21, Jesus Cristo é o Rei do Universo e Ele vai voltar. Se não voltou ainda é porque a igreja não despertou o suficiente. Ainda tem cantos aí desse mundo onde o Evangelho não chegou. E Deus é tão justo que Ele espera que todos tenham a chance de ouvir o Evangelho. Daí Ele volta. Amém? Então, como é que a gente vai viver com essa mensagem agora? Senhor, como é que eu vou comer arroz com feijão? Como é que eu vou ser uma pessoa normal depois de saber de tudo isso? Não é? Jesus falou assim: olha, não se turbe o vosso coração, não fique inquieto, não se perturbe. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês. Porque a minha vontade é que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. E Filipe perguntou: Senhor, mas qual é o caminho? Como é que a gente vai saber? Como é que a gente chega na morada do Pai? Eu estou falando de João 14. Jesus fala: Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu entendo
O mundo está cheio de religião, o mundo está cheio de boa vontade, o mundo está cheio de filosofia, mas só tem um caminho para o reino dos céus, é Jesus. E esse caminho está revelado aqui. Se você entregar sua vida para Jesus Cristo, você tem a certeza da vida eterna. Amém? Jesus falou, em verdade vos digo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Passou da morte para a vida, não entra em condenação. Vamos ficar de pé? Pai, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra produza frutos, Senhor. Que essa palavra seja impactante nas nossas vidas, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor retire todo o véu de incredulidade, Senhor. Esse é o Evangelho da salvação, irmãos. Isso é o Evangelho da salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Como isso acontece? Deus explica. Se com a tua boca você confessar Jesus como teu Senhor, e se você crer no seu coração, porque Deus sonda os corações, você será salvo. Mas é tão simples assim? Não é simples, deu para perceber que é bem complexo, não é? Mas assim de graça, é só fazer uma oração e pronto, eu estou salvo. Não é de graça. Jesus pagou o preço com o sangue dele. Tudo que você tem que fazer é crer, entregar a sua vida para Jesus, deixar Ele ser o teu Senhor e o teu Salvador. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos para meditar em tudo que foi pregado, a palavra do Senhor. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar com você. Como entregar a vida para Jesus? Fazendo uma oração. Se você até hoje nunca fez uma oração específica, entregando a vida para Jesus, essa é a sua noite. Se você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, deixar Ele ser o seu Senhor, aceitar que o sangue dele compre também a sua vida, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Aí onde você está, levanta a sua mão. Se você nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus, eu quero orar com você, para você receber Jesus. Levanta a sua mão. Você que nunca fez essa oração. Tem alguém ali atrás? Eu não estou enxergando. Amém? Você já entregou a sua vida para Jesus? Amém? Eu acho que a irmã está intercedendo, né? Todos já receberam Jesus? Aleluia. Então, eu quero falar para você, meus irmãos, que nós talvez estejamos em falta. Talvez nós tenhamos amigos ou inimigos, ou parentes, ou vizinhos, ou conhecidos que nunca ouviram falar de Jesus. Talvez devessem estar aqui com um convite nosso, porque Jesus quer que todos se salvem. Amém? Ou a gente vai fazer cruzadas evangelísticas nos bairros, que também faremos, ou a gente vai convidar pessoas para a igreja. Agora, as pessoas têm prevenção contra a igreja, têm prevenção contra crentes, porque Satanás difama os crentes. O Satanás é mestre em fake news sobre a igreja. Mas a Bíblia fala que nós somos carta aberta, conhecida e lida por todos os homens. As pessoas vão olhar para você, vão conhecer Jesus e vão falar, eu quero o que você tem. O que você tem? Eu tenho Jesus. Amém? Então eu quero agora fazer uma oração por você e também por mim, claro, para que a gente receba uma unção de evangelista. A palavra fala que Deus quer que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento do Filho de Deus. Então eu vou pedir a Deus que coloque um brilho diferente nos nossos olhos, que o nosso rosto resplandeça, para que as pessoas ao conviverem conosco
queiram o que também nós temos. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor primeiro com um cântico. O cântico atrai a presença de Deus. Vai abrindo seu coração. Certamente o Senhor Jesus, que já te deu a salvação, espera agora algo de nós. Ele fala: vai em meu nome, pregue o Evangelho. Ele falou: vai em meu nome e cure os enfermos. Vai em meu nome e expulse os demônios. Vai em meu nome. O mundo precisa conhecer, precisa saber que Jesus continua vivo em nós e através de nós. Vamos adorá-lo? Depois eu vou fazer uma oração com você. Aleluia. Já não vos chamarei servos, Jesus disse, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas eu vos tenho dito tudo que o meu Pai fez e vai fazer. Jesus diga aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. O Senhor Jesus nos chama de irmãos.
Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o irmão primogênito. Ele era o unigênito, mas ele agora é o primogênito de muitos, o nosso irmão Jesus. Senhor Jesus, eu te peço agora que o Senhor dê uma unção poderosa sobre cada um aqui, Senhor, sobre mim, sobre cada um de nós. Senhor Jesus, nos dá da tua coragem, Senhor. Nos dá da tua humildade, Senhor. Senhor, nos dá da tua autoridade, Senhor. Nos dá da tua obediência, Senhor. Senhor, nos dá do teu poder. Nos dá da tua paciência, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos ser semelhantes a Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, Senhor, que gentilmente e poderosamente habita em nós, ajuda-nos, Senhor. Nós queremos ter o nosso caráter transformado, Senhor, mais à semelhança do Filho de Deus. Que o Senhor Deus, o poderoso, o Pai querido, toque na sua vida. Que o Pai toque na sua alma agora, removendo todas as feridas da alma, os traumas. Recebe o amor do Senhor sobre a tua vida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Recebe o amor do Senhor. Amor que Ele comprovou morrendo na cruz por você. Recebe o amor de Jesus. E Ele fala, não temas. Eu estou com você todos os dias. Não temas, eu estou à direita do meu Pai intercedendo por você para que a sua fé não desfaleça. Não tema, quando você precisar de alguma coisa, ore em meu nome. Jesus disse, e eu farei. Mas se você me ama, guarda os meus mandamentos, pratica os meus mandamentos. Povo de Deus, recebe a unção do Senhor. Recebe a unção do Senhor Jesus. Quem entra no Santo dos Santos nunca mais é o mesmo. Quem toca nas vestes de Jesus nunca mais é o mesmo. Que o Senhor renove a tua vida, renove a tua esperança, renove a tua alegria. O Senhor renove os teus sonhos, o Senhor renove a tua saúde. Que você seja um pouco mais louco por Jesus e um pouco menos racional. Que você aprenda a ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Que a bênção do Senhor venha sobre você agora. Recebe a bênção do Senhor Jesus. Recebe a bênção do Senhor Jesus. A bênção do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem, que o servem. Recebe essa virtude, recebe essa alegria. Em nome de Jesus Cristo. Você é corpo dele. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. A presença dele na sua vida é tão real que Jesus falou, quando você encontrar alguém, você diga a paz do Senhor. Porque você tem a paz. Você pode liberar a paz. Não acabou o culto ainda, mas você pode liberar a paz do Senhor para quem está do seu lado. Fala, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. A paz que eu tenho eu te passo, receba a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A paz do Senhor Jesus, o príncipe da paz. Aleluia. A paz do Senhor. Eu recebi uma mensagem aqui, uma notícia, né, de que o Jack Daniel tem um testemunho de cura. Hein, Jack, tá aí? Você quer vir falar a benção? Quando Jesus age, a gente tem que dar toda a glória a Ele, não é? E o Jack Daniel tem um testemunho de cura. Shalom. Paz, igreja. Hoje eu venho aqui para poder dar um testemunho de cura que eu recebi na quarta-feira passada, nessa última quarta-feira, durante o culto.
Antes de vir ao culto, eu estava com uma dor insuportável no nervo ciático. E eu estava até cogitando em não vir. E aí eu peguei e falei assim, não, eu já combinei com a mulher, então vamos, né? Aí a gente acabou vindo. Foi muito difícil ter dirigido até aqui. E cheguei, fiquei sentado a maior parte do culto. Mas assim que cheguei, eu coloquei as mãos e falei assim, Senhor, hoje eu não vou sair daqui enquanto não ser curado. E ali continuei assistindo o culto, louvando. E o pastor André começou a orar por cura. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, é agora. Aí ali eu tomei posse e eu acreditei que eu ia ser curado. E de repente sumiu, parou, não sentia mais nada, não puxava mais nada. Eu estava preocupado como é que eu ia trabalhar no dia seguinte, porque eu tenho um prazo para entregar o serviço. Eu falei assim, meu Deus, vai fazer falta se eu não for trabalhar no dia seguinte. E em nome de Jesus, no nome de Jesus eu fui curado naquela noite. Trabalhei no outro dia normal e para honra e glória do nome de Deus. Aleluia. Jesus é lindo, né? Amanhã é culto de cura e libertação. É culto de cura e libertação. Eu acho que todo mundo devia receber cura e libertação, sabia? A gente às vezes fala assim, se você conhece alguém que precisa de cura, vem amanhã. Se você precisa de libertação, vem amanhã. Muitas áreas da nossa vida precisam, né, de ser libertas. Então amanhã, tinha até esquecido disso. E quarta-feira a gente tem o culto, amém? Quarta-feira a gente tem outro culto poderoso, a gente vai falar também nesse mesmo tema, na Israel e a igreja. E Deus tem uma unção sempre fresca para nós. Eu queria lembrar você que Atos 2:46 diz assim, e todos os dias, no templo e nas casas, os irmãos estavam unidos na comunhão e no partir do pão. E caíram na graça de todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Se aqueles irmãos conseguiam estar todos os dias buscando a Jesus, será que a gente consegue estar segunda, quarta e domingo? Ou segunda, quarta, sábado e domingo? Porque os jovens, o jovem não come mel, come abelha. O Jonathan postou, né? Lá em Pacaraima estava comendo abelha com café com leite, né? Então, para nós, meros mortais, a gente pode estar junto aqui segunda, quarta e domingo. Para os jovens é segunda, quarta, sábado e domingo, amém? E aí a gente ainda não chegou no padrão deles. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Eliseu e pela vida do Edson, Senhor, que são os aniversariantes. Que o Senhor Deus renove as suas forças, renove a sua energia, o seu vigor. Edson, para cada dia de vergonha que você passou, que o Senhor te dê dupla honra. Que a tua família seja cada vez mais uma família sacerdotal. Que o Senhor Deus revele cada vez mais a sua palavra sobre a tua vida como sacerdote. Que a unção venha através de você para sua esposa, para sua filha e para o seu filho. Que a bênção esteja com você nesse novo ano de vida, em nome de Jesus. Amém? O Eliseu está aí? Eliseu. Deus te abençoe, Eliseu. Que o Senhor Deus continue te dando essa saúde de ferro. Ninguém diz que você só tem 25 anos de idade, irmão. Você parece um touro, aleluia. Que o Senhor continue te dando graça, te dando unção, te fortalecendo as mãos. Que o Senhor abençoe o seu lar, sua família. Que esse novo ano seja um ano de bênção na sua vida, um ano de despertar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, várias pessoas, vários irmãos esqueceram Bíblia, chale, etc. no Shekinah. Eu sou um dos etc. Eu esqueci a minha bolsa com o celular dentro, mas já está aqui. Então, ali na mesa da coordenação tem Bíblia, chale e etc. Tá bom? Para quem esqueceu alguma coisa no Shekinah. Aleluia. E só mais uma coisa eu queria pedir para vocês: não deixem as crianças subirem no púlpito depois do culto. Risco de acidente. Tem fios,
Tem equipamento elétrico e não é bom, não é prudente, tá bom? As crianças subirem. Aleluia. Pai, eu quero pedir a tua bênção agora, Senhor, a tua bênção sobre nós. Libera a tua bênção, meu Pai. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor ilumine o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você. O Senhor levante o seu rosto sobre você e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Shalom. Aleluia.